Bom dia, galera, aqui é o professor Ellison, mais uma aula de Química, né? Então vamos hoje falar sobre a introdução de Química Orgânica, né? Semana passada vimos um contexto aí sobre combustíveis fósseis e aí vamos dar um início a essa introdução do de fato que é Química Orgânica, né? Então prestem todos atenção. Química Orgânica, ela estuda os compostos do carbono. Toda substância orgânica possui carbono em sua constituição, mas vale lembrar, nem todo composto que possui carbono é orgânico, né? Então, essa classificação, ele se dá em condições do carbono ele fazer 4 ligações covalentes, creio que vocês já devem ter estudado ano passado, e o encadeamento, ou seja, aqueles tipos de ligações que uma substância, um elemento químico faz com o outro, e o encadeamento, ele se dá justamente quando une formando uma cadeia. Então a gente fala, como o estudo é do carbono, cadeia carbônica, né? Vamos ver posteriormente. O carbono ele pode ser classificado dentro da cadeia da seguinte maneira: carbono primário, ele é ligado diretamente apenas a um carbono no máximo. Carbono secundário é ligado diretamente a 2 carbonos. Terciário, 3 carbonos e quaternário, 4 carbonos. Então, para a gente determinar se aquela cadeia ou aquela determinada cadeia ela é primária, secundária, terciária ou quaternária, precisamos enxergar, primeiramente, quantos carbonos a cadeia traz em sua constituição ou na sua fórmula, ok? Vamos mais adiante. Dentro dessa estrutura, nós temos aí a nomenclatura desses carbonos. E essa nomenclatura nada mais é do que dar nome às cadeias carbônicas, né? Para iniciar, temos aí a nomenclatura dos hidroscarbonetos, pois temos outras funções químicas, como álcool, etanol, ácidos carboxílicos, entre outros, que vamos estudar também. Porém, vamos iniciar com os hidroscarbonetos. Hidro de hidrogênio, carbonetos de carbono, ou seja, a cadeia ela apresenta exclusivamente carbono e hidrogênio. Então temos aí um carbono na cadeia, o prefixo dele vai ser met. Se na estrutura da cadeia ela traz uma ligação simples, ou seja, apenas um carbono, então determinação an, ou apenas uma ligação simples, um carbono não, quer dizer, uma ligação entre um carbono e outro, an. E o final o, que é o sufixo, justamente pela função orgânica, no caso sendo só carbono e hidrogênio na cadeia, hidrocarboneto. Então vamos ter uma formação aí do nome metano. Então, esse metano, ele se dá justamente porque a cadeia carbônica, ela apresenta apenas uma ligação simples. Etano seria quando eu tenho 2 carbonos na cadeia com ligações simples. Mas aí, se eu tenho uma dupla ligação entre um carbono e outro, esse etano, ele se transforma em eteno. Veja que o intermediário em. Tripla ligação seria in. Se tivermos 2 duplas ligações, dien. Então, ou 3 ligações triplas, diin. Então, vamos imaginar aí, nessa estrutura do início do prefixo, met, um carbono, et, 2, prop, 3, but, 4, pent, 5, ex, 6, hept, 7, oct, 8, non, 9 e dec, 10. Então, na inicial, eu tenho isso aí. Se eu tenho essa quantidade de carbono, é a parte inicial do nome que terá na formação do hidrocarboneto, sendo carbono e hidrogênio, novamente eu digo. A parte do meio, ele vai depender do tipo de ligação que a cadeia traz. Por exemplo, uma ligação sempre vai ser an. Se ele trago dupla ligação, en. Se eu trago tripla ligação, in. 2 duplas, dien, né? Ou 2 triplas, diin. Aí no final aqui nós temos as classificações dos carbonos, né? Vocês estão vendo aí a estrutura de cada carbono com ligação simples, com uma dupla, com uma tripla ou com 2 duplas. Então as ligações que podem ser feitas pelo carbono, como a gente viu lá no início,
né? Carbono secundário, quando tem 2 carbonos, terciário 3, ou ligado diretamente a 4 carbono quaternário, né? Então, a gente tem essa estrutura aí. Espero que todos tenham entendido nessa parte inicial. Posteriormente, vamos dar continuidade a esse mesmo contexto, né? Então, tenham todos uma boa aula e sigam a atividade.